Olá, meus amigos. Então vamos dar continuidade ao compromisso que assumimos em relação ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse capítulo é extraordinário em relação às informações que os Espíritos nos trouxeram sobre o entendimento sobre o plano espiritual, o plano material, as inúmeras moradas onde os espíritos encarnados e desencarnados habitam. Então nós vamos aprender muitas coisas aqui com esse estudo que nós vamos fazer, que iniciamos hoje, o capítulo 3 do Evangelho. E então nós vamos fazer uma introdução neste primeiro vídeo, e os demais vídeos nós vamos analisando, refletindo em relação aos demais itens na sequência. Ele inicia dessa maneira: que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Essa passagem é um pequeno trecho que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2, 3. Aqui é a continuidade do capítulo 13, lá do livro de João, quando Jesus está naquela ceia famosa, conhecida, onde ele está reunido com os seus discípulos, e ele começa a contar ali o que vai acontecer com ele, profetizando o seu próprio destino. Então Jesus começa a contar que ele vai ser traído, que ele vai ser preso e que será levado à morte. É nessa noite, nessa reunião, nessa ceia, onde Pedro afirma que vai defender Jesus, e Jesus fala que Pedro o negaria ainda 3 vezes naquela mesma noite. E na sequência vem justamente essa afirmação de Jesus, onde ela é muito rica. E nós vamos fazer uma análise agora, já no seu início, que vosso coração não se turbe. Ou seja, Jesus estava falando para os discípulos ali, para que eles não se afligissem, para que eles não se preocupassem, como se isso fosse possível, diante da situação que ali estava sendo desenhada e dos acontecimentos posteriores, a perseguição sobre Jesus, em cima de Jesus, né? Mas Jesus estava acalmando os seus discípulos, falando que vosso coração não se turbe, ou seja, não se preocupem. E ele diz em seguida: crede em Deus, crede também em mim. Acredite em Deus, confie no Criador, confie nas Escrituras, nas profecias anteriores em relação ao próprio Jesus, né? Ao próprio Messias, o enviado. E ele complementa aqui, há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus já estava falando que a morte do seu corpo físico iria levar Jesus, enquanto espírito imortal, para uma outra morada. É a chamada passagem do plano material que nós estamos vivendo aqui encarnados para o plano espiritual, com o advento do perecimento, da morte, da destruição do corpo físico, do corpo biológico. Então Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Veja bem, Jesus não diz nada aqui a respeito de céu,
de inferno, de purgatório, da consequência dos atos que nós praticamos, ele não fala nada disso. Simplesmente, há muitas moradas na casa do Pai. E eu não vou ficar antecipando questões que nós vamos analisar posteriormente neste mesmo capítulo, sobre os diversos mundos que nós vamos ver depois, adequados ao nível de desenvolvimento moral e intelectual do espírito. Então isso nós vamos ver em seguida, né? Não vamos antecipar aqui. Mas há muitas moradas na casa do Pai. Olha que informação que Jesus nos dá, uma informação que nos enche de esperança e a confiança de nosso Mestre. Já vinha desenrolando que ele seria perseguido, capturado e morto. E ele estava ali preparando os seus discípulos para isso, mas falando para eles que ele, na verdade, iria para uma outra morada, a morada espiritual. E diz ainda assim, olha, com autoridade daquele que é líder e daquele que conhece: se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. Vamos parar um pouquinho aqui. Então Jesus, com autoridade daquele que conhece, daquele que é mestre, ele diz que ele vai, e se assim não fosse a questão do retorno ao plano espiritual, as diversas moradas, ele diz que já teria dito, já teria explicado para os seus discípulos. E ele está falando aqui que eu vou para vos preparar o lugar. Então vamos compreender isso de uma maneira mais ampla, né? Lembrando que no capítulo anterior, Jesus disse que veio para cá, para o mundo material, para o nosso plano. Então ele já estava no plano espiritual, ele veio para cá com uma missão. Ele deixou bem claro isso no estudo anterior que nós fizemos. Agora na sequência, ele vai estar preparando os seus discípulos para o seu retorno ao plano espiritual, de onde ele havia vindo anteriormente. Então fica bem claro, deixando sem sombra de dúvida a respeito da anterioridade da existência do espírito, a sua reencarnação no plano material e o seu retorno ao plano espiritual, após o perecimento do corpo físico, do corpo biológico. Jesus, então, desenhou praticamente essa situação, que agora nós estamos analisando e refletindo sobre isso. É um grande ensinamento, que nós precisamos simplesmente parar e analisar com raciocínio lógico a respeito desses acontecimentos, sem fanatismo, sem ilusões, que nós precisamos sempre afastar as ilusões e as linguagens figuradas que são contidas no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, em algumas passagens. Ele disse: eu me vou para vos preparar o lugar. O que significa? Não é que Jesus retorna ao plano espiritual e vai arrumar a casa, como se lá estivesse uma casa, um hotel, uma pensão, onde ele vai arrumar os quartos, ficar lá esperando que os seus discípulos, até o momento do desencarne dos seus discípulos, aguardando os seus discípulos. Não é essa a interpretação que nós temos que fazer. É muito mais amplo do que isso. Jesus disse: eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim. Jesus está falando para os seus discípulos, mas esse ensinamento é universal, é para todos nós. Ele está falando o que ele está fazendo para a humanidade dos espíritos encarnados. Ou seja, ele está preparando, através dos seus ensinamentos, o nosso lugar no plano espiritual. E que lugar será esse de felicidade, de sofrimento?
depende só da gente. Ele nos preparou para isso. E não é aqui de um momento para o outro. Aqui nós temos que enxergar de maneira muito ampla. Ele ainda está nos preparando para todos aqueles que têm boa vontade em querer aprender e colocar em prática o Evangelho que Jesus nos ensinou. Esse é o preparar o lugar, preparar a nossa casa, preparar a morada, porque Jesus, como guia e modelo, ele está na frente. Ele demonstrou na prática o processo reencarnatório e demonstrou na prática, vai demonstrar em seguida aqui, quando ele foi levado à morte do seu corpo físico, o retorno ao plano espiritual, porque em seguida ele volta em espírito materializado, se apresentando para todos os seus discípulos e diversos outros, conforme consta na literatura, demonstrando claramente que a vida continua, a vida espiritual, ela continua para sempre. A passagem, esse momento, o período que nós estamos aqui de espíritos encarnados, porque nós somos espíritos, não podemos esquecer disso. Aqui é passageiro, é temporário. Uns ficam menos tempo, outros mais tempo, mas cada um tem o seu tempo próprio e programado para isso. De aprendizado, necessidade de burilamento, necessidade de cumprimento de missões e assim por diante. Então aqui Jesus diz ainda, e que vos tenha preparado o lugar. Ele está preparando o nosso lugar faz muito tempo, mesmo antes da sua encarnação como Jesus. Mesmo antes, através dos profetas da antiguidade, dos ensinamentos da antiguidade, nós já estamos sendo preparados para a conquista do reino de Deus em nossa intimidade, ou seja, em nosso comportamento moral, em nosso acúmulo de conhecimento, exercício da inteligência. É esse o preparo que Jesus fala, de uma maneira muito mais ampla. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim. Quando ele diz aqui, eu voltarei, interpreta-se, muitos interpretam, que Jesus vai voltar aqui, que ele vai reencarnar, que ele vai retornar ao corpo físico, ao corpo material. Não é isso. Aqui nós devemos entender, quando ele diz aqui, que eu voltarei, significa nós nos afastamos de Jesus. A humanidade, a sociedade, do tempo de Jesus, quando ele esteve conosco encarnado, depois de muitos anos, nós fomos nos afastando de Jesus até que entramos na Idade das Trevas, a Idade Média. E nesse período, diante de vários fatores, o acesso ao conhecimento que nos foi negado, a tirania de governantes políticos e religiosos e diversos outros fatores, contribuíram para o nosso afastamento, o nosso distanciamento das questões religiosas, vamos dizer assim, mas principalmente da nossa religiosidade, o que é mais importante. Então nós nos afastamos, e agora ele fala, eu voltarei e vos retomarei. Ele não vai voltar aqui. O que volta, que Jesus disse, é o nosso estreitamento, a nossa aproximação com os ensinamentos que ele nos deixou, e o seu retorno está no Espiritismo, com Kardec. Então ali existe a retomada. Ele diz, e retomarei para mim.
afastando todas as ilusões que nós entramos, todas as falsas interpretações, todos os equívocos que nós tivemos, o distanciamento que nós mantínhamos de Deus, da religiosidade do passado. Agora nós estamos sendo retomados por Jesus, porque nós estamos mais conscientes e estamos mais preocupados e compreendendo a necessidade de estudarmos o Evangelho e melhorar os nossos sentimentos, aproximando, estreitando os nossos laços com a espiritualidade, com Jesus e com o nosso Criador, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejas também. O que significa isso? Para que nós possamos estar no plano espiritual, quando nós retornarmos para lá, num ambiente de adequado equilíbrio psicológico, equilíbrio de sentimento, é onde Jesus está, numa maneira muito superior a nós, num plano inimaginável, porque Jesus é um espírito superior. Então ele está num plano infinitamente superior ao que nós estaremos no nosso retorno ao plano espiritual. Mas Jesus está preparando tudo isso para o nosso retorno, mas depende somente de nós, da nossa boa vontade, de aprendermos e de colocarmos em prática o que Ele nos ensinou. O primeiro e mais importante de todos os ensinamentos: amar. Amar a Deus, confiando, acreditando, louvando, agradecendo por tudo que nós recebemos, e amar o nosso próximo, tendo empatia, nos colocando no lugar do outro, trabalhando para a nossa melhora e para a melhora do nosso próximo também. Dessa maneira, exercitando o sentimento do amor, nós vamos conseguindo suportar as dificuldades dessa existência, mas também de burilar os equívocos do passado. E aí sim nós compreendemos quando Jesus diz que está preparando o nosso lugar, o lugar para onde nós vamos após o término do nosso período aqui nesta existência. Depende de nós. Nosso mestre está preparando esse lugar faz muito tempo, através do ensinamento, para que nós conquistemos esse lugar, um lugar de paz, de equilíbrio, de consciência tranquila do que nós fizemos aqui. Então, com mais detalhes, nos próximos vídeos, nós vamos aprendendo esses locais onde nós podemos estar no plano espiritual, que aí sim vem aquele ensinamento do Cristo: há muitas moradas na casa do Pai. Então vamos ver de qual é a morada. Refletindo o nosso comportamento, nós podemos já divisar qual será a morada que está sendo preparada para mim, preparada por mim no plano espiritual. Vamos analisar como está o nosso comportamento, os nossos sentimentos, o nosso comportamento moral, o nosso desejo, o desejo de sermos úteis nessa vida. Então, meus irmãos, essa é a pequena introdução para o estudo que nós estamos iniciando agora. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. Vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, nos abençoe, nos fortaleça, nos proteja, que possamos, através do conhecimento, angariar forças para superarmos as dificuldades da nossa existência, que possamos ser úteis ao nosso próximo e à nossa sociedade. Assim seja. Um abraço, meus irmãos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até o próximo encontro.